testemunho pessoal para ele, né? Deus é bom, amém? Você tem a sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus. Um texto sobejamente conhecido, Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao 13. Amém? Filipenses 4, do verso 10 ao verso 13. Se você não tem uma Bíblia, depois você pode ter uma Bíblia se quiser, então você pode pegar uma carona em alguém ou pode ler aqui, o texto está sendo projetado. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai querido, fala aos nossos corações através desta Tua palavra, Senhor. Eu me humilho diante da Tua presença, reconhecendo que, de fato, há muita coisa a ser aprendida. Há muitas coisas que, apesar do tempo, apesar das experiências, eu continuo precisando aprender, Pai. E essa disposição de aprender, e esse desejo de aprender, muitas vezes o Senhor realmente vem nessa direção. O Senhor muitas vezes vem nos ensinar, o Senhor muitas vezes vem colocar em ação esse projeto de nós desejarmos aprender a viver contente. Fala conosco, fortalece a nossa fé, dispõe o nosso coração a crer, a esperança, a certeza, remove as dúvidas, as fragilidades da nossa alma e nos fortalece com a Tua graça e com o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode ocupar o seu lugar. Você já notou que quando a gente coloca a palavra arte, né? Padaria artesanal, agora começa a ter um modismo, né? Onde eu moro agora tem pão artesanal, padaria artesanal. O que significa? Que é uma coisa mais elaborada, que não é uma coisa assim feita, alguém faz uma coisa que todo mundo faz, né? Mas você olha para o bolo que a sua madrinha, a sua vizinha, a sua amiga, que você mesmo faz, mas a pessoa olha assim, nossa, que obra de arte. Por que se fala isso? É que aquele bolo foi feito com muito capricho, muito cuidado, há muita coisa assim, há muita cor, né? Há uma forma diferente, é uma coisa, uma arte que quer dizer de uma coisa manual, que deu muito trabalho, que é muito cuidadoso. Então, às vezes, isso aqui faz... não, um bolo é fácil, né? Eu sempre digo isso, eu nunca me lembro da forma que minha mulher me ensinou, 3 ovos, 3 não sei o quê, faz um bolo rapidinho. Mas é um bolo comum, não é um bolo que tem uma arte. E assim todas as coisas, tem maneiras diferentes de serem feitas, não é? E quando eu pensei nesse título, a arte de viver bem, é nesse sentido, que viver bem não é só uma questão de respirar. Então, está vivendo bem, não está com falta de ar, está vivendo bem. Não, não é só isso. E essa coisa de desejar viver bem, procurar viver bem, desejar viver bem, vai exigir de mim, de você, algumas questões. E a questão básica para se viver bem, a questão básica, se você deseja viver bem, né?
essa coisa de uma vida boa. O que é uma vida boa? A vida de fulano é muito boa. De que você está falando? Não, a minha vida está minha vida é um osso. Né? Eu acho que eu já citei aqui, um dos nossos bispos, quando a gente está em certas situações, quando a gente está no congresso, vai ter congresso agora em agosto, todo ano tem, então a gente vai lá, tem plenária de manhã, tem seminário de tarde, mas tem um período livre. No período livre o pessoal vai lá para a piscina de água quente. No hotel que a gente vai tem uma piscina grande, muito grande de água quente, então fica lá um monte de pastor. E esse bispo chega assim e fala assim: vida quase boa. Tem muita gente que não entende essa brincadeira dele. Vida quase boa, né, Bispo Miguel? Eu falei, O que ele está dizendo é que se a vida fosse só aquele momento, ela era muito boa. Mas ela é quase boa porque tem a dor, porque tem a crise, porque tem a dificuldade, porque tem o deserto. A vida não é uma vida confortável, a vida não é uma vida sempre relaxada. A vida é uma vida que exige. E quando me veio essa frase, a arte de viver bem, eu não sei porque me deu um estalo. E eu fui no Google e eu botei esse título no Google. Eu botei lá no Google, a arte de viver bem. E eu achei que tem um livro escrito que tem esse título. Um livro escrito por um psicanalista muito famoso, acho que ele faleceu. E eu fui lá, baixei o livro e comecei a ler algumas coisas do livro. E o resumo, os capítulos, ele fala dessa perspectiva aí da psicologia, da psiquiatria. Então, ele botou vários pontos aqui, colocou 5 pontos. Sobre a arte de viver bem, e dividiu em capítulos. Uma dos 5, o quarto para você, a arte de viver bem implica em aprender. Aprender está na área que produz um prazer mental por excelência. Se você quer ter um prazer mental, e ele diz, por exemplo, sobre sexo, um dos pontos é que o sexo é o prazer físico por excelência. Equilíbrio psíquico depende de atividade. Você vai lendo esse discurso da psicologia, não é verdade? Da onde vem terapia ocupacional, onde vem certas coisas, são desses princípios que para você ser capaz de desfrutar ou ter essa capacidade, a vida ser uma arte para você que depende de trabalho, depende de pontos. No caso dele aqui, ele deu 5 pontos, né? Depois ele destrinchou isso. Mas eu tomei para mim, porque o nosso versículo aqui diz, Paulo diz, eu aprendi, eu tive que aprender. Então ele diz lá que aprender nos processos da vida é o prazer mental maior que uma pessoa pode ter, pode desenvolver. Então, é importante a gente entender isso, né? Que viver bem não é apenas uma coisa de coincidência, não é apenas uma coisa de proteção, não é só uma questão que envolve a área material da vida. Não. Viver, a arte de viver, ou viver bem, né? Ou ter um padrão que não sofre alterações diante dos desafios que nós enfrentamos na vida, é algo que precisa ser cuidadosamente trabalhado, tem a ver com as escolhas que a gente faz, tem a ver com as decisões que a gente toma, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que acontece ou não acontece. Com você aconteceu de viver bem, e com o outro não tem a ver com a herança. Você vive muito bem porque você é rico, a sua família deixou muito dinheiro para você, então você não tem por que viver bem. E tem muita gente assim que vive muito mal. Então, é importante lembrar aos irmãos, quando Paulo escreve isso aqui, Paulo estava passando por um tempo muito difícil. Quando Paulo escreveu isso, Paulo estava
preso. Ele estava na cadeia, preso por causa da sua fé, por causa do testemunho de Cristo Jesus. Pesava sobre a cabeça dele uma sentença de morte. Ele estava nos termos modernos, não é? Em outros países, ele estava no corredor da morte. Já tinha sido sentenciada a sua morte, ele estava lá esperando apenas a data da sua execução. Então, esse é o ambiente que Paulo fala o que ele fala. Essa é a situação que ele fala. Ele não estava, olha, agora eu venci, estou bem, estou aposentado, estou na praia, eu aprendi, eu já passei por tanta coisa, eu já passei por tanta dificuldade, eu já passei por tanta luta, agora eu cheguei, depois de passar por tudo isso, eu soube passar bem, eu soube superar bem, então agora eu estou desfrutando, agora eu estou aqui na boa. Não é esse o contexto. Não é esse o contexto. Ele estava passando por necessidades. E talvez até com falta de alimento, com fome. Mas, independente de todos os contextos que eu poderia pensar e adjetivar e dizer que era isso, que era aquilo, ele diz que ele está contente. Ele tem nele um contentamento, né? Ele não estava sorridente, ele estava contente, ele estava tranquilo. Ele estava interiormente, ele se sentia protegido, amparado, sustentado, seguro, embora exteriormente houvessem várias necessidades. Então, eu penso que é importante a gente parar para pensar. E o verbo aqui, a palavra aprendi, que é a palavra que o famoso psiquiatra Flávio Gigovati usou no seu livro, A Arte de Viver Bem, eu penso que há esse verbo aqui que é simples, mas é um tipo de segredo. Ele começa dizendo assim: aprendi, eu aprendi. Eu aprendi. Então, eu penso assim, que para viver bem, nós precisamos aprender algumas coisas. Não é uma coisa que o teu pai passou para você. O meu pai me ensinou. O seu pai te ensinou muitas coisas, o meu pai me ensinou muitas coisas. Nós aprendemos muitas coisas com a mãe, com a família, com os parentes. Mas viver contente depende de uma disposição de você aprender. Tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Tem a ver com o entendimento que nós precisamos ter. Então, o ponto de partida, a primeira lição, que nós podemos tirar, é que esse estado de espírito, contentamento, não vem por acaso. Não é resultado de um longo aprendizado, não depende de você ganhar na Mega Sena. Cara, agora é só alegria. Agora é uma vida de só contentamento, um fato, um evento aconteceu e a sua vida vai... Não. Viver contente é um tipo de processo, exige um aprendizado. Enquanto a maioria das pessoas aprendem ou se especializam em se tornarem fechadas, desconfiadas, entristecidas com as ameaças ou com as amargas experiências da vida, aí você vai achar um monte de pessoas amarguradas porque foi duro, né? Poxa, eu fui preso injustamente, eu fui abandonado, como que eu posso? Né? Então a pessoa vira uma pessoa fechada, dura, mas não porque ela se tornou uma pessoa má, é que ela quer se proteger. A trombada foi tão grande, a decepção foi tão grande, a traição foi tão grande, que a pessoa vai se fechando para tentar ter um equilíbrio, mas isso também não resolve. Isso também não conduz a pessoa. Então o segredo é esse que Paulo está dizendo, nós precisamos aprender, podemos aprender. Quem quer viver bem precisa aprender. Então as pessoas se tornam assim, né? Amargas, entristecidas. O apóstolo Paulo, com estas mesmas experiências comuns a todos nós, ele aprendeu o segredo do contentamento. Ele não se tornou amargurado, ele não se tornou rancoroso, não é?
Então, ele considerava cada experiência, boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver. Boa ou ruim, conquistas ou derrotas, ele se aplicava. O que eu posso tirar? O que eu posso aprender? Como que isso vai ser potencializado a meu favor? Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como que é esse processo? Muitos de nós acreditamos, mas muitos de nós não sentimos que aquele problema virou uma coisa boa. A gente acha que está falando dele, e está dizendo, pois é, poxa vida, o que eu passei, né? O que eu passei só Deus. Mas tu não já passou, sujeito? A gente tem uma terminologia, né? Não, então não passou. Passou, mas a gente já está olhando para trás. Passou, mas não passou. Passou, mas nós ainda estamos presos àquilo. Não tiramos as lições. Não agradecemos a Deus porque passamos. Você já passou por muita situação na sua vida que outros não conseguiram passar. Outros morreram, outros deram cabo da sua vida, outros tiveram outras reações. Mas você está aqui, você está vivo, você está me ouvindo. Você está na igreja, está na casa de Deus, você veio à igreja hoje para falar assim, eu preciso de Deus, eu quero buscar Deus. Então, o apóstolo Paulo fazia isso. Será que é isto que nos falta? O que nos falta, bispo? Uma atitude positiva. O que Paulo está dizendo é que uma atitude positiva para a vida é termos uma atitude de aluno. Aprender com tudo é ter uma postura, uma perspectiva de aluno, de aprendizado, de trazer para si, através da aula, da lição, da projeção, do PowerPoint, do filme, da experiência em campo, trazer conhecimento. Então, será que não está faltando para mim, para você, uma atitude de aluno? O que eu estou dizendo com atitude de aluno? Atitude de aluno é uma atitude positiva. Ou, por que você vai na escola? Eu vou na escola para ser humilhado, eu vou na escola para ser... Não, eu vou na escola para aprender. Eu quero aprender, eu preciso aprender. Foi o bispo que falou de manhã aqui, né? Que ele queria aprender, ele falou para a mãe dele, olha, eu vou comprar uma lata de... A pobreza é uma coisa feia, né, irmão? O sonho dele era comer sozinho uma lata de leite ninho, né? E quando ele disse para mim, irmãos, eu chorei, orei por ele, pedi a Deus misericórdia para a vida do bispo Fernando, quando ele disse que recentemente a filha realizou esse sonho dele, né? Falei, misericórdia, já era para ter comprado uma lata de leite ninho há muito tempo na vida dele, né? Então, aprender. Uma outra coisa que ele falou aqui, aprender o quê? Aprender a viver contente. Você sabe que talvez você tenha aprendido o contrário na sua casa, você talvez aprendeu o contrário na sua família. Porque certas coisas nos influenciam. Se você nasceu num lar, numa família de murmuradores, você vai ficar murmurador. Porque aquele é o pão de todo dia, aquele é influenciado. Às vezes nós aprendemos a ser mal agradecidos, aprendemos a reclamar. Você já falou de alguém? Rapaz, fulano reclama de tudo. Fulano reclama de tudo. Você já falou isso do seu marido? Eu, graças a Deus, eu não me lembro, mas algumas irmãs aqui já falaram comigo. Pastor, eu não aguento mais o meu marido. Ele reclama de tudo. Nada satisfaz, nada agrada. Tudo ele reclama. Se a comida está fria, está muito fria. Se está quente, está muito quente. Se está morna, não está quente, nem está fria. Tudo reclama. E a gente aprende assim. A gente, ao invés de aprender um contentamento, a gente aprende uma murmuração, a gente aprende uma amargura, aquela velha historinha. Para algumas pessoas o copo está sempre meio vazio, o copo está no meio. O copo está no meio.
Mas o negativo, o pessimista olha e fala assim, aí, tá acabando. O cara que é mais positivo, ele olha e fala assim, está quase cheio. Está mais fácil de encher agora. Está mais fácil, a metade já caminhou, está mais fácil de transbordar. Ele não está lá embaixo. Então, essa influência. Então, o que Paulo está dizendo, que nós que buscamos a Deus e a sua palavra, nós devemos ter uma disposição, e não é apenas uma questão fortuita, não é apenas uma coisa que acontece de vez em quando, não é apenas uma coisa que você vem aqui, o pastor ora por você. Muitas pessoas vão a lugares onde há essa promessa de uma oração que vai fazer você ter a vida maravilhosa de repente. E não é assim. Não é assim. Se o apóstolo Paulo, com o seu chamado, com a sua graça, com a sua unção, teve que aprender, nós também precisamos aprender. Eu preciso aprender. Não é? Fala para o irmão do lado. Nós precisamos aprender isso. Precisamos. Eu já tenho uns quilômetros de vantagens de rodagem. Eu já sofri muitas coisas. Eu já aprendi. Mas eu preciso continuar aprendendo. Quando você acha que aprendeu bem, acontece uma coisa nova que você ainda não tinha vivido, não tinha sofrido e não tinha tido oportunidade de aprender algumas coisas com aquilo. De olhar para um lado. De olhar de uma maneira, de não duvidar de Deus. Então ele diz aqui, depois, que o que ele aprendeu a viver contente. Se você der uma olhada mais, uma pesquisa maior na Bíblia e nesse texto, você vai descobrir que a palavra traduzida como contente é uma palavra da onde se origina a palavra autocrata, a palavra autarquia. A palavra no texto contente, nesse texto bíblico, é a palavra grega autocrates. De onde vêm essas palavras? E outras palavras nesse contexto, autarquia, autocrata. Autarquia, não sei se você sabe o que significa uma autarquia, significa um governo autônomo. Então, você tem o governo, você tem as áreas, então determinadas áreas é resolvido na autarquia tal. Lá ele tem poder para resolver. Lá ele tem poder para sanar aquele problema. Aquela autarquia não tem que perguntar para o ministro, não tem que perguntar. Não é mais usada essa expressão autarquia, né? Mas o significado é esse: um governo autônomo, né? É como lá na sua casa, você tem a autarquia da cozinha. Você faz o que quer, você não deixa ninguém mexer, você que decide as coisas, né? Então, administração autônoma que acontece sem uma interferência do poder central. A autarquia significa autonomia, né? Você já percebeu como é que essa palavra está na nossa vida, né? Autonomia. Qual é a autonomia da bateria do seu celular? Qual é a autonomia do seu carro? Se seu carro for um carrinho mais moderno, vai lá, né? Aperta lá o computador com aquele combustível, meio tanque, 1/4 no vermelho, você ainda pode rodar 100 quilômetros, 200 quilômetros. A autonomia que você tem, sem precisar de nada, para rodar aquilo até você achar um outro posto, para poder aumentar a sua autonomia, encher o tanque do seu carro. Então, e aí você começa a pensar assim, o que será? Eu aprendi a viver contente. O que será que o apóstolo Paulo queria dizer ao usar esta palavra que estava, por exemplo, nada o tocava? Não estou sentindo nada, não está doendo.
acontecia um problema com ele, ele passava fome, ele, eu tenho autonomia. Você acha que é isso? Né? Porque você tem uma autonomia, você então não é isso não. Quantos irmãos sabem aqui que sofrimento incomoda? Quantos sabem que sofrimento dói? Sofrimento não é uma coisa boa. A princípio, né, de chofre, de frente, no primeiro momento, ai caramba, ninguém passa por momento e fala assim, oh maravilha, glória a Jesus. Não. Quando uma coisa acontece, a gente fala assim, poxa, a gente põe a mão na cabeça e agora, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, me ajuda, Pai, como é que eu faço agora? Então, o sofrimento, obviamente que ele incomoda, ele causa, provoca um certo cisma, um certo abalo no nosso interior. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é possível conservar a serenidade, o controle da situação, a autonomia, independente dos problemas que estamos passando. O que ele está dizendo é que você pode ter esta capacidade, por si só você pode determinar para si mesmo que não, que você está ali, que Deus está com você, que aquilo não vai te destruir, que Deus está na sua vida, que Deus vai te ensinar alguma coisa, que Deus quer se revelar, ou que Deus quer revelar alguma coisa para nós. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, aprendi a manter o controle. Aprendi a manter o controle. E nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, que não deseja, e o mundo mesmo ensina que não deve se controlar nada. O mundo ensina que você deve dar vazão aos seus desejos, vazão à sua raiva, vazão, não, se é bom para você, faz, se não é bom para você, mas se não é bom para o outro, dane-se o outro, arrebente-se o outro, ofenda-se o outro, mas para mim é bom, nem que eu fique sozinho. Então, quando você fala em dominar-se, em controlar-se, hoje em muitos lugares isso parece um absurdo. Isso parece, que é isso, cara? Eu não quero isso, eu não quero. Eu quero outra coisa para a minha vida. Então, Paulo está dizendo assim, eu aprendi a manter o controle, não das situações, mas dele mesmo. Aprendi a manter o controle de mim mesmo, aprendi a viver de uma maneira, aprendi que apesar do que eu estou passando, a minha fé em Deus, ela é capaz, ela é poderosa. Essa segunda lição que podemos tirar desse texto bíblico, eu penso que é assim, você deve se perguntar, será que a gente já aprendeu isso? Ou será que a gente está atento a aprender isso? Aprender a manter o controle. Aprender a ser uma pessoa equilibrada. Como que é importante isso? Como que é necessário isso? Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a não deixar que nada me abale de uma maneira descontrolada. É claro que existem coisas e coisas, situações e situações. Não é verdade? Mas eu aprendi às vezes você não aprendeu isso, você já viu pessoas que não aprenderam certas coisas, elas são aquelas que fazem aquilo que nós chamamos de fulano faz uma tempestade num copo d'água. Olha, o fulano, seu exame aqui, pode ser que você tenha um carcinoma, um tumor, pode ser benigno, pode ser maligno, você só fica com maligno. A sua cabeça toma conta. O médico não disse assim, nós vamos fazer outro exame, mas você, meu Deus, né? Você não se mantém ali, você não tem um controle daquilo.
né? Você não tem um equilíbrio para dizer assim, e agora? Usando o nosso exemplo mais recente, quando o médico disse para mim, primeira vez que ele tinha tido parada cardíaca, eu cheguei no hospital, a médica, eu consegui entrar, vê-lo, ele estava lá, um pouco assustado. Ela falou assim para mim, eu sou o que dele? Eu sou pai. A médica falou para mim assim, o Henrico teve um infarto e teve uma parada cardíaca. Nós já reanimamos ele, mas o caso dele é grave. Foi a palavra primeira que eu tive. E depois eu lembro que, até falei isso para a Kátia, eu lembro que depois que a Kátia chegou no hospital, ele teve a segunda parada cardíaca, e aí já tinham também reanimado ele, mas ia fazer o cateterismo, que seria no dia seguinte, e ele foi lá, o cateterismo demorou bastante, e nós estávamos lá fora. Depois a Kátia estava lá, de um jeito, confiante, fomos lá na capela, então uma capelinha no coisa, entramos ali com a notícia, e ajoelhamos, oramos, depois saímos. E a Kátia estava falando não sei aonde isso, que ela saiu dali bem revigorada. Eu também saí. Mas no tempo de espera começaram a chegar muitos amigos, muitas pessoas, e a Kátia estava com um grupo de amigos, eu estava sentado com outras pessoas. E eu falei para a Kátia depois, Kátia, eu estava ali pensando, e uma coisa passando na minha cabeça. Eu cheguei a pensar que o Henrico não ia voltar. Eu cheguei a pensar que o Senhor ia levar o Henrico, embora eu estivesse pedindo a Deus que Deus o curasse. Eu fiz uma pergunta para mim, e se acontecer isso? É claro que você não quer que aconteça, né? É claro que essas coisas assim são... mas as pessoas todas, todo mundo pode passar por isso. Né? A gente sempre perde essa perspectiva, não é verdade? Sempre perde essa perspectiva. E se acontecer, alguém disse, um sábio, não sei se foi que sábio que falou isso, né? Não sei se foi brasileiro, não sei se foi um sábio alemão, que para morrer basta estar vivo. Óbvio. Então, quer dizer, tem situações que a gente tem que aprender a manter o controle, que a gente passa para a gente ter aquele contentamento. O contentamento é na certeza que Deus já está no controle, que não há nada que Deus não possa fazer, que Deus pode fazer qualquer coisa com quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então, a coisa progride, aqui, o texto, aprendi a viver contente. Então, tem que aprender a viver mais ou menos, tem que aprender a viver com controle, com autonomia, com uma fé, com uma confiança. Em toda e qualquer situação. A terceira lição que podemos tirar do texto é essa: é preciso aprender a manter então o controle, a manter então a serenidade em toda e qualquer situação. Não é fácil. Por isso que você não acontece automaticamente com ninguém, por isso que nós temos que nos aplicar a aprender. Por isso que nós temos que ouvir a palavra e na minha vida, a palavra de Deus diz isso, o apóstolo Paulo viveu essa experiência, eu também posso. Não somos melhores do que ninguém, também não somos piores. Não somos menos, você não é mais do que ninguém, mas você também não é menos do que ninguém. No que se refere ao amor de Deus, Deus te ama, amém, irmãos, ou não te ama? Quando a gente ouve essa afirmação que Deus nos ama, isso devia ser a fonte da nossa maior alegria. Infelizmente, às vezes, a fonte da nossa maior alegria é quando o pastor fala que Deus vai te abençoar. Aí você vibra. Né? Aí a gente vibra. Bispo Roberto dizia que o amor de Deus só pode ser compreendido pelas pessoas através da revelação. É só uma revelação de Deus que vai dar a você a certeza que Deus te ama. É uma coisa interior, não é uma coisa produzida por evento, advento. Aconteceu alguma coisa, agora eu sei que Deus me ama. Ninguém tem essa revelação assim. A revelação que Deus ama por coisas que acontecem. Deus salvou meu filho, agora Deus sei que Deus me ama.
Não tem nada a ver isso. Isso não traz essa segurança, não traz esse entendimento. Então nós, a igreja, muitas vezes temos vivido essa fraqueza de não entender a dimensão. Se você não acreditar no amor de Deus por você, que a sua vida está na mão dele, que ele te ama, que ele cuida de você, apesar das dificuldades, porque Deus cuidava de Paulo, Deus já estava com Paulo, Deus protegia Paulo, Deus era o Senhor de Paulo. Não sei quantas vezes tomei chibatada, já passei disso, já fui mordido por cobra, já fui naufraguei não sei quantas vezes, tomei um monte de surra, fui preso um monte de vezes. Era para esse cara falar assim, caramba, cadê Deus na minha vida? Não é verdade? Ele não recebeu a revelação, Paulo, você vai ver o quanto você vai sofrer para me servir. Deus falou isso com Ananias, não com ele. Deus falou com Ananias, que mandou lá orar por ele. Vai lá, Ananias, ora por ele lá. Ele está lá, está com umas escamas no olho, não está vendo nada, ele está lá ajoelhado orando a mim, falando comigo em oração. Vai lá, ora por ele. Porque Ananias, ele vai ver o quanto importa, enquanto ele vai saber para pregar o meu. Deus tá judiando dele, Deus é um Deus pernóstico, Deus é um Deus que revida, Deus é um Deus vingativo. Não. Deus é um Deus que expressa a sua graça, o seu amor. O apóstolo Paulo foi o pregador da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Foi alguém que pôde dizer, eu aprendi um contentamento na minha vida. E não adianta você querer encontrar contentamento com as coisas da vida. Você não vai achar, agora quando eu me casar. Fala, irmão. Fala. Aí eu vou ser uma mulher plena. Plena de celulite, plena de problema, plena de varize, plena de um monte de coisa. Mas não é verdade. Isso não traz contentamento, isso não é. Nós precisamos aprender para que o nosso casamento seja bem construído. Nós precisamos aprender a viver contente para que tudo na nossa vida tenha um bom encaminhamento. A gente tenha capacidade de enfrentar e enfrentar bem. A questão é essa. Pois é, meu Deus, porque, mas você não passou, você já não sobreviveu, você já não venceu aquilo. Eu não sei o que vai ser minha vida, aí você sofreu, você ficou viúva, foi um problema, foi uma tristeza, seu mundo desabou. Aí você está aqui hoje. Espero que tenha saudade do santo maridinho. Né? Ai, meu Deus. Dentro, vai miserável essa praga, graças a Deus. Irmã, tá, obrigado. Por dentro tá. Livre estou, livre estou. Aprender a viver contente na hora da humilhação ou na hora da exaltação. Vamos chamar agora aqui o grande, humilde. Tanta felicidade porque é reconhecido, porque é aplaudido. Mas na hora da humilhação, na hora de ser esquecido, na hora de ser deixado de lado, aprender. Paulo está dizendo assim, aquele texto que eu comecei a ler, né? Vocês sempre se solidarizaram comigo, mas sempre foi uma coisa verbal. Estamos juntos. Conta comigo, Paulinho. Agora eles tinham transformado aquilo numa coisa prática. Eles mandaram um recurso para Paulo, eles mandaram uma oferta para Paulo. Entendeu? Agora a coisa estava tomando uma outra dimensão. Que Paulo disse, olha, tudo bem. Que bom que vocês se associaram comigo. Não que eu esteja aqui passando mal, mendigando, não que eu esteja aqui preocupado com isso, mas foi bom vocês terem essa expressão, porque eu aprendi a viver contente, você me mandando, você não me mandando. Olha, chegou aqui a oferta, que glória a Deus, não chegou nada, glória a Deus, o Senhor está comigo, Ele é minha provisão. Na hora da fartura, como é que é a oração? Hein? Aleluia. Você ora de olho fechado ou ora de olho aberto na mesa? Eu oro de olho aberto, maravilha. Senhor, muito obrigado, Pai. Essa coxinha de galinha, aleluia, maravilha. A salada, ficar só olhando aquela monte de coisa, hein?
Lentilha, eu ontem comi lentilha, sexta-feira eu comi lentilha. Aí eu gosto de lentilha. Quando tem lentilha, quando tem bertalha com ovo na minha casa, a minha oração é mais poderosa, mais... Antes de botar o garfo, o meu estômago já está assim, ó, batendo palminha para chegar aquilo que os meus olhos estão comunicando para dentro, que vai ter bênção. Agora, ser contente na hora do ovo cozido só um ovo. Graças, Tu és o meu Deus, Tu és bom. Eu aprendi, eu estou tirando proveito. Na hora da abundância, na hora da escassez. A verdade, irmãos, é que a maioria de nós, e talvez até eu possa me incluir aqui, nós não sabemos administrar, muitas vezes, nenhuma situação, nem a outra. Porque, às vezes, na abundância, às vezes, nas coisas boas, a gente administra também mal, sabia? A gente fica, às vezes, eufórico demais, a gente começa a achar que a gente mesmo arrebenta, hein? Olha aí. Olha como é que é bom trabalhar, acordar, olha aí o mesão aí. Às vezes a gente não sabe administrar o lado bom, nem o lado da escassez. Quando estamos por baixo, reclamamos. Eu botei aqui xingamos, mas eu fiz errado. Olha para a cara do seu irmão, vê se ele tem cara de alguém que xinga. Não, ele não xinga, não é possível, você não xinga. Não xinga não, né, irmão? Aprovou ele aí? Maravilha. Aí tem cara que não xinga mesmo, né? Então, xingamos, reclamamos, sofremos, enchemos o coração de ódio, enchemos o coração de mágoa. Quando estamos por cima, esbanjamos e humilhamos aquele que está por baixo. Cara, você não ora. Quando a gente está por cima, ao invés de compartilharmos, ao invés de termos uma condescendência, né, temos uma prudência, a gente também não sabe fazer isso. Muitos não são honrados por Deus, porque não teriam um mínimo controle numa situação de fartura, sabia disso? Numa situação de abundância. Estou terminando. Tudo posso, quarta coisa, naquele que me fortalece. Eu tenho certeza que todo mundo conhece esse versículo. Até quem não é frequentador de igreja, evangélico, cristão, conhece esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. As aplicações para esta verdade, as mais comuns, estão no positivo. Isso já foi falado aqui na nossa igreja algumas vezes. Eu tudo posso ter, não tem nada que Deus não possa me dar, não tem nada que Deus não possa fazer, não tem nada que eu não possa conquistar. Eu vou viajar o mundo, né? Eu vou viajar, eu vou conquistar essas coisas, né? Claro que pode acontecer tudo. Deus pode tudo na sua vida. Resta saber se é isso que Deus quer, se é a vontade de Deus para você. Independente disso, você pode ser aplicado, você pode se economizar, e hoje viajar é uma coisa mais comum para todo mundo, né? Viajar para fora do Brasil, não é verdade? Eu viajei para fora do Brasil, eu já cruzei um país a pé, né? Fui andando pela ponte da amizade, 9 da noite. Tem um irmão aqui na igreja, um diácono abençoado, que me levou para essa boa. Vamos lá, bispo. E o bobo do bispo foi. E o irmão todo animado na frente, eu atrás, sangue tem poder. Jesus, guarda a minha vida, guarda meus filhos, Senhor.
Pensei em você, acho que a igreja vai ficar feliz que eu não volto, mas deixa eu ficar, eles contrariar ele, Senhor, que eu volte. Não é? Tudo posso ter, adquirir, conquistar, prosperar naquele que me fortalece, mas a coisa é mais ampla. Tudo posso naquele que me fortalece tem uma dimensão muito mais ampla do que essa. Essa também é verdade isso. Você pode mesmo. Tudo eu posso conquistar, é verdade. Adquirir é verdade. Desfrutar é verdade. Se Deus quiser, Ele pode, eu posso, por Deus que me fortalece, dar a volta no mundo 300 vezes. O que o apóstolo disse foi: tudo posso administrar. Tudo posso manter a autonomia, manter o equilíbrio, manter o contentamento. Ele aprendeu porque Cristo o fortalecia. Então eu posso dizer, ele vivia contente porque Cristo o fortalecia em toda e qualquer situação, positiva ou negativa, a favor ou contra, porque Cristo o fortalecia. Em nenhum momento o apóstolo Paulo pretendeu nos ensinar alguma nova filosofia de vida. Nele não está nos ensinando uma oração mágica. Não, que forçasse as janelas do céu a se abrirem sobre nós. Não tem uma situação que você não pode agir e transformar. Ele não disse: a fé é uma varinha mágica, que o que você quiser vai mudar, o que você repreender vai ser rechaçado da sua vida. É um guarda-chuva, é uma redoma que vai impedir você de qualquer ação, de qualquer corrosão, de qualquer risco. Não. Ele tão somente estava relatando que ele chegou à maturidade da fé, que lhe dava o controle da situação, fosse ela qual fosse, porque Jesus Cristo o fortalecia. Então, se Jesus não nos fortalecer, se você não tiver isso, você não vai nunca ter um contentamento. Você vai viver alto e baixo, alto e baixo. Um dia eu vou para o céu, Jesus é maravilhoso. Um dia está tudo errado, porque a minha vida está errada. Você vai viver sempre numa insegurança, numa instabilidade. Numa instabilidade. É impressionante o número de pessoas que... A palavra está certa, né? Deixam a igreja por causa dos problemas. Por causa dos problemas pessoais, por causa dos problemas na igreja. Deixa a igreja. Por que ela deixa a igreja? Porque ela só está na igreja. Você só pode deixar o que você está, o que você viveu. Né? As pessoas não dizem assim: não, eu vou deixar Cristo. Não, vou deixar a igreja. Não, Cristo eu não vou deixar nunca. Mas você não vai deixar nunca se você nunca se rendeu a Cristo. Se você nunca viveu isso aqui, essa força de Deus, esse fortalecimento de Deus. E isso, irmão, não tem o mais experiente treme, o mais corajoso, o mais alguém que ressuscitou. Agora, Jesus ressuscitou pessoas? Bom, era o plano de Deus, mas Jesus disse que isso aí abalou ele. Que quando ele estava chegando perto da cruz, que ele falou: Pai, está pesado. Jesus transpirou um suor com sangue, gotas de sangue. Tamanha a sua angústia, tamanha a sua aflição. Ele sabia que ia ressuscitar, sim, mas ele estava lá no meu lugar, no seu lugar, ele estava na carne, ele era homem ali. Não é verdade? Então você vai ser, eu já falei para você, larga para lá. Você veio conhecer um homem, um crente, um pastor, super alguma coisa, sai fora dele. Não, que não tem, não existe, não tem essa arma. Nós queremos essas coisas, né? Você pode emagrecer, toma 10 comprimidos, você emagrece, antes e depois.
E por que milhões de pessoas usam esses métodos? Porque elas querem facilidade. Elas querem facilidade. Se você não sabe, né, não sei, dependendo da sua idade, às vezes você leva um tempo a descobrir que não existe uma fórmula mágica. Não é? É exercício, é alimentação, é sono, é isso. Não existe outro caminho. Tem a bariátrica, bicho, tem a operação bariátrica. Tem, é verdade. Tem. Então, quem faz uma cirurgia bariátrica tem que cuidar da alimentação, do exercício. São coisas que não tem uma fórmula. Não dá para perder 10 quilos em uma semana. A não ser que você tenha um infarto, 2 paradas cardíacas, e você tenha uma convulsão, e você fique tantos dias no CTI. Porque o Henrico perdeu 10 quilos. 13. Você quer essa dieta? Não, Deus que me livre. Deus que me livre. É melhor fazer exercício. É melhor controlar a alimentação. É verdade. Mas a gente quer essa coisa espiritualmente, a mesma coisa. E tem um monte de gente vendendo isso. Tem um monte de lugar vendendo isso. Não precisa que nada, que aprender nada. Aqui é vapt-vupt. Você notou que tudo é assim hoje? Quem é que mais ou menos no inglês? Fala inglês, fala mais ou menos. Levanta a mão. Você tem um conhecimento, fala pouco. Algumas pessoas aqui falam inglês. A minha mulher, ela foi professora. A minha mulher fala inglês. Tanto que ela casou com um lorde italiano. Assim, tal. Então, quantos anos foi o curso? Estudou 7 anos para ser professora. O que acontece hoje? Tu já viu? Faça o curso 30 minutos por dia. Puxa. Agora tem outro que é 15 minutos só. 15 por dia. Eu falei, gente, estou esperando chegar o cara, tome esse comprimido, durma e acorde falando inglês. É verdade. As coisas vão de um jeito e ninguém mais quer andar um caminho. Não, para quê? Para que eu vou esperar? Para que eu vou esperar para ir? Não, eu quero uma coisa, eu quero resolver. Eu quero coisa rápida, eu quero para agora, eu quero micro-ondas, eu quero tudo fácil. Eu quero entrar para a igreja, um dia me converter no outro, eu quero ser pastor no outro, eu quero ser bispo no outro. Os processos, aprender, passar por experiências com Deus, passar por experiências da vida. Eu aprendo que nós precisamos sempre caminhar e depender de Deus. Cristão, como qualquer outro ser humano, pode passar por diversas experiências na vida, da fome à fartura, da humilhação à honra, da escassez à abundância, mas é possível aprender a manter a serenidade em toda e qualquer situação. O equilíbrio sempre é mais complicado, né, irmão? Olha, você passou, você ganhou, poxa, glória a Deus. Maravilha, Senhor. Amém. Mas tem gente que... Morreu? Não, passei. Tá maluco? Pirou? Não. Perdeu. Também é a mesma coisa. Aprendi a ter um equilíbrio. Poxa, maravilha. Se alegrar. Isso mesmo, coisa boa. Vamos celebrar, vamos fazer. Amém. Agora, está numa situação difícil? Também. Deus é bom, o Senhor me sustenta. Não é? Eu vou confiar em Deus. Meu Deus é poderoso. Fica ali. Mantém a autonomia. Mantém o contentamento.
mantém o controle. Eu creio que é possível, sim, aprender a manter a serenidade em qualquer situação. No entanto, a plenitude desse aprendizado só é possível para aqueles que buscam força em Jesus Cristo. O psicólogo, ele escreveu um livro dizendo a arte de viver bem. E tem lá dicas para isso, mas o livro é deficiente na sua aplicação, porque a plenitude deste aprendizado só é possível para aqueles que buscam força em Deus, buscam força em Cristo Jesus. É Cristo quem sustenta, é Cristo quem faz. Somente aqueles que estão ligados em Cristo e dispostos a aprender poderão um dia repetir como o apóstolo Paulo fez, mas repetir com verdade, com honestidade. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho uma experiência com esse texto, acho que já contei aqui também. Eu, no início do meu trabalho como pastor, eu sempre fiz essa oração. Senhor, eu quero aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E Deus sabe, obviamente, né, que eu sempre orei assim com muita sinceridade. 29 anos, 30 anos, sei lá a minha idade, pastor. Senhor, eu quero. Eu confesso para você que na minha cabeça, ou na minha meninice, embora já um pastor, eu achava que Deus ia olhar para mim e falar assim, caba bom. Ai. E que Deus ia me poupar de muitas dificuldades. E, na verdade, a primeira parte foi verdadeira. Deus falou assim, caba bom. Vou dar para ele tudo que ele está pedindo. Vou fazer ele aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Aí eu tive que passar por situações que eu não pedi. Para quê? Para aprender. Então, passei por crise, passei por dificuldade financeira, todo tipo de problema eu passei. E aí? Deus queria me promover, Deus queria me liberar, Deus queria que eu pudesse ter aprendido. E aí, eu sempre disse isso, eu falo isso de vez em quando, cuidado com a oração, porque oração é uma coisa perigosa, irmão. Oração não é uma coisa assim, não. Por quê? Porque Deus ouve, porque Deus responde, porque Deus é fiel, Deus ele manifesta a sua graça e o seu poder na nossa vida. Então, você está passando por um momento muito difícil, de crise, isso não é para te matar não, irmão. Isso não é para acabar com você não, isso é para que você seja fortalecido. Isso é para que você adquira uma estabilidade, uma força, um vigor. O senhor se acha um pouco mais forte? Sim, eu me acho sim. Não o suficiente ainda. Porque o processo não acabou. Nós vamos e precisamos aprender a viver contente até na última hora. Até na hora da morte. Para mim, aprender a viver contente na hora da morte é reunir a turminha e falar, aí pessoal, maravilha, fui. Aleluia. Se não fui, estou indo. Tchau. É ter essa segurança, é ter essa autonomia, é ter esse contentamento em todos os momentos da vida. Amém, amado irmão? Vou pedir que você curve a cabeça, feche os seus olhos. Você que assiste este culto pela internet, que você também confie em Deus, entregue a sua vida no Senhor, que você se disponha a aprender com Cristo Jesus. Uma boa semana para você. Deus te abençoe.